Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 29 de maio de 2017. Eu vou aproximar a câmera para mostrar algumas imagens do computador, né, das redes sociais, e logo em seguida a gente comenta mais alguma coisinha. Só um minuto. Pois então, aqui duas notícias principais que vão começar a semana, a última semana do mês de maio. Temer troca Serralho por Torquato Jardim no Ministério da Justiça. E o final na metade da semana, né, Marília Silvia Bastos Marques pede demissão do BNDES. Né? Vamos por partes. Primeiro essa questão que veio por último, mas que é mais importante, mais prioritária. Depois eu explico por quê. O que a gente está percebendo aqui? A gente está percebendo que houve uma mudança de cadeiras. Houve uma mudança estratégica de uma movimentação por parte do governo. O que esse senhor é? É um articulista. Né? Torquato Jardim é muito mais linha dura e ele vinha fazendo a parte de ministro como ministro da transparência. Né? Ele fazia exatamente a parte de, como jurista, como advogado, como pessoa ligada ao judiciário e tudo, ele fazia exatamente a parte da tentar organizar a situação dentro do governo, tentar organizar o governo por parte de transparência, criar uma imagem positiva do governo. Era o que ele vinha fazendo, era a função dele dentro do governo de Michel Temer. Quando o Aécio Neves foi preso, vazou um áudio dele com Gilmar Mendes exatamente falando que era necessário derrubar o então ministro da Justiça, que eles entendiam por fraco, né, que era o Osmar Serralho, e que até teve uma rixa com ex-ministro do Meio Ambiente, né, onde o ministro da Justiça era considerado por ele também fraco, pelos mesmos motivos. Ele não atuava em relação às questões ambientais, não dava devida importância. Ele é considerado fraco porque ele deixava a Polícia Federal fazer as investigações dela. Ele não interferia. Já há uma possibilidade real de Torquato Jardim interferir na Polícia Federal e com isso atrapalhar as investigações da Lava Jato. Se acontecer isso, se houver isso dentro de uma semana onde Michel Temer está sendo acusado de interferir nas investigações, e se acontecer isso de fato, houver essa interferência, isso aí é um crime de Estado, né, promovido pelo governo. Ou seja, há uma criminalização do ato se acontecer isso. Né? Existe o risco de Michel Temer estar fazendo isso, promovendo isso para esta intenção. É uma situação que pode estar sendo promovida nesse sentido. E aí o que existe de indícios além disso a respeito dessa situação? Bom, a saída, primeiro que ninguém nunca pede para sair assim no mais, né? Aí entra agora Maria Silvia Bastos Marques, a ex-presidente do BNDES. Do nada, uma pessoa pede para sair. Isso não é normal. Isso não é algo que
que se faça no geral, né? Então, a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, pede demissão. Estava tudo bem, obrigado, e de repente aconteceu a situação com o presidente da República. Foi a única coisa diferente que aconteceu naquela semana para que a presidente do BNDES pedisse o afastamento. Ela não tinha motivo nenhum para sair. Não alegou motivo plausível algum para sair. A coisa mais importante que aconteceu nessa semana para que alguém saísse de um governo foi o afastamento de alguns secretários, alguns ministros, algumas pessoas ligadas a partidos políticos por questões ideológicas, graças à delação da JBS em relação ao presidente da República, Michel Temer. Passado esse período, passado o pior conflito, a presidente do BNDES, do nada, pede para sair. E, no lugar dela, e aí eles não tem motivo razoável para sair, mas no lugar dela, assume estrategicamente o presidente do IBGE, né? Então, aí que entra uma situação. Economista Paulo Rabelo de Castro. Quem é Paulo Rabelo de Castro? Bom, se ele era o presidente do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a gente também pode perceber que existe aí um jogo de cadeiras também. E por que ele foi trazido à tona para essa situação? Bom, a gente sabe que a próxima investigação que está em curso para acontecer é a investigação do BNDES. É a próxima investigação que está em curso para acontecer. Acabando a Lava Jato, já está dando início a questões do BNDES. Ela já está aparecendo. Pois bem, esse senhor, estrategicamente colocado ali naquele local, é uma pessoa extremamente qualificada para ajudar o ministro da Justiça no pior local onde vai estourar os próximos problemas. Então, como é que eu sei disso? Bom, o que está acontecendo? Hoje, logo em seguida que aconteceu a semana... Eu vou trazer de volta para eu falar isso olhando para vocês. Logo em seguida que aconteceu essa semana a questão lá da violência, da predação, semana passada, lá nos ministérios que foram depredados, que teve cara que perdeu a mão, um monte de coisa. Naquele momento, assim, eu estava assistindo a Globo News e deu uma notinha rápida, uma informação rápida, que 30% era as chances, as condições para que Michel Temer fosse até o final do seu mandato. E aí eu fiquei pensando assim, puxa, ele tem uma estrutura, ele tem alguém que está fazendo as pesquisas para ele. E aí, assim, tá, quem está fazendo? Alguma empresa contratada para fazer esse tipo de coisa? O próprio IBGE pode fazer isso, né? Ele pode fazer as estatísticas, as pesquisas, as informações e pode estudar isso para o governo. Uma parte do próprio IBGE tem as habilidades necessárias para fazer esse tipo de coisa. Mas alguém da confiança do governo deveria estar organizando esses estudos que dariam as condições para que houvesse a devida proteção e o devido conhecimento do governo, as estratégias de governo para que houvesse essa questão. Na minha opinião, pode ser o senhor, né, que está aqui,
Paulo Rebelo de Castro. Eu acho que ele pode estar bem posicionado como uma peça do tabuleiro. E aí me vem a questão, ok, duas peças trocadas, duas peças estratégicas trocadas, as duas nos pontos onde mais poderia dar conflito. O terceiro ponto onde poderia dar mais conflito está estabilizado, que é a questão da segurança nacional, através do ministro da Defesa. Então, esses três pontos são os pontos nevrálgicos do governo neste atual momento, neste atual cenário. O BNDES, a Justiça e a Segurança. São os três pontos, são os três pilares que neste momento poderiam agravar a situação do Senado. Eles foram reforçados. Ao mesmo tempo que também foi reduzido o capital de investimento na Operação Lava Jato. Inclusive retiraram pessoas que já estava previsto, já tinha sido previsto isso, inclusive, retiraram pessoas profissionais da Operação Lava Jato. Então, estão trocando a possibilidade de trocar o diretor da Polícia Federal, o diretor nacional da Polícia Federal, que ainda vai ser colocado à disposição essa situação para o presidente da República, ou seja, se o ministro fizer isso, a mando do presidente da República, e já foi retirada uma parte do apoio à Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato pode sofrer um enfraquecimento, a Polícia Federal um outro enfraquecimento, e isso tudo nas formas da lei. Pode ser legal, mas não é moral, nem ético. Na verdade, o combate à corrupção pode estar sofrendo um grande abalo nesse momento por conta desse tipo de situação. Justamente no momento onde Michel Temer vai ser votada a questão da chapa Dilma Temer, e Michel Temer pode sofrer um baque. O próprio ministro mal assumiu, já pegou e já disse o seguinte, os dias marcados para fazer esse tipo de discussão lá vão ser dia 6, 7, 8 e, se não me engano, 9. São uns 3 ou 4 dias, uma coisa assim. E ainda pode ter a solicitação de recurso, né? De vistas ao processo, e pode demorar um pouco mais e pode levar mais com a barriga o negócio. Então pode ser que não aconteça naquele momento. Ele mesmo já disse isso. Com certeza pode acontecer. Tá? E quando dá pedido de vistas, não tem um prazo específico. Pode ser que esse pedido de vistas leve até o final do ano, e pode ser que isso só vá acontecer lá pela metade do ano que vem, próximo ao período eleitoral. Na verdade, eles querem levar com a barriga para que não haja incomodação do governo Temer até o final do seu mandato. Existe as chances disso acontecer? Existe. E o fato deste ministro ser um estrategista com a questão do judiciário e ser linha dura em relação, contrário inclusive às questões da Lava Jato, pode fazer com que haja uma operação abafa nesse processo todo. A Lava Jato tem prazo para se esgotar. E as questões do Lula podem ser favorecidas com esse processo, porque se não acontecer o julgamento do PT, o PT estando ativo, caso aconteça do Lula não ser cassado, ou caso o Gilmar Mendes venha a dizer que reviu a questão da prisão, uma vez que ele só em segunda instância, só a partir da segunda instância pode ser preso, uma coisa assim, que agora não é, ele tinha dito que era na primeira instância, poderia ser preso, e agora está revendo essa questão. Se ele rever essa questão e acontecer essa outra agora do ministro da Justiça, Lula pode não só ficar livre, como ser candidato
e até voltar à presidência da República. Isso graças a essa manobra que está acontecendo em relação a uma série de fatores que estão comprometendo a Operação Lava Jato em si. O crime organizado, a corrupção, tudo isso está sendo colocado em segundo plano. A prioridade agora é a autopreservação política. É essa a prioridade, é isso que está acontecendo. A mudança, as estratégias que estão acontecendo, elas são de autopreservação política, pura e simplesmente. Elas não visam necessariamente prejudicar especificamente a Lava Jato. Esse prejuízo é uma consequência natural dos atos, porque eles estão fazendo alguma coisa e vai ter uma consequência essa atitude, essa postura. As estratégias, elas estão corretas do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de autopreservação, da logística do processo. Eles estão fazendo uma reorganização do tabuleiro de poder, que é como a gente chama isso em ciência política, para que um reordenamento do tabuleiro de poder para que possa dar uma sobrevida ao governo. Isso dentro da lógica estatística, da lógica administrativa, é o que deveria ser feito para se preservar. O problema é as consequências desses atos. Esses atos podem refletir numa espiral que vai crescer de uma forma aleatória, contra a sua vontade, ou até de forma intencional, dependendo de quem for que planeja esse processo, para que haja a destituição das estruturas de descontrole que seriam o combate à corrupção na Operação Lava Jato e da Polícia Federal. Em outras palavras, o que eu estou tentando dizer é que mesmo que eles não queiram prejudicar a Lava Jato, eles vão prejudicar a Lava Jato com essas atitudes, com essas posturas. Porque no momento que eles acabarem tentando se preservar, eles vão acabar atingindo de alguma maneira, como estão atingindo, a Operação Lava Jato e as investigações de combate à corrupção nacional. Qual é a consequência natural desse fato? A consequência natural deste fato provavelmente vai ser a rejeição do governo aumentar. Até o final deste governo, a rejeição vai ser muito alta. E pode favorecer exatamente os seus opositores, o que não é muito positivo. Vamos combinar. Eles estarão atacando a Lava Jato, vão estar fortalecendo o discurso dos opositores e vão estar dando condições para que haja a existência dos opositores nesse processo todo. Então, essa semana que vem agora, depois do dia 6, que vai ser a questão da questão da chapa, é uma semana crucial para todo esse fato, para toda essa situação. Na semana seguinte, quer dizer, pode acontecer o que acontecer agora, né? Mas na semana seguinte vai ser fundamental a gente ter a noção do que vai acontecer, porque das próximas, até agora, o que eles estão fazendo é se preservar. Mas a partir do momento que ficar definido algum ato, alguma situação, alguma atitude, ou por parte de Gilmar Mendes, ou por parte dos ministros, ou por parte da questão da queda do PT, da punição do PT, da prisão de Lula, da perda de direito político de Lula e Dilma, alguma coisa nesse sentido, qualquer coisa que aconteça nesse aspecto, aí, isso em relação também ao PMDB e ao Michel Temer, a partir daí a gente vai ter alguma consciência do que pode ser ou não realizado, o que pode ou não ser feito. O que foi feito agora foi um reforço estratégico administrativo e pontual, porque se sabe onde eram os pontos nevrálgicos, frágeis, e foi reforçado esses setores estrategicamente, com vistas a dar um freio, um limite à Lava Jato, à Operação Lava Jato. As consequências disso podem ser muito graves e o resultado disso
pode ser danoso não só para o PMDB e para Michel Temer, mas para todo o povo brasileiro, né? Então há de se ter os devidos cuidados para que Michel Temer não entre para a história como um vilão equiparado a Luiz Inácio e Dilma Rousseff. Se ele queria consertar a casa, arrumar a casa, o risco que ele está correndo agora é um risco de prejuízo de imagem, tão quão, se não pior, né? Pelo fato de ele ser quem vai ferir de morte a Operação Lava Jato e criar assim uma situação que venha a prejudicar o combate à corrupção em si. Para se preservar, ele pode tentar fazer esse tipo de situação, o que não vai ser nada bonito do ponto de vista legal e histórico, né? É esse o preço que ele quer pagar, e deixar essa imagem para os seus filhos, para sua esposa, para os seus parentes, para o seu partido. É essa imagem que ele quer deixar para a história. É essa questão que a gente está levantando aqui agora. Tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.